Então vamos lá, começando mais um podcast. É esse o ponto. Sou o Maurício, esse aqui é o Marco, somos sócios da Mark. E hoje a gente vai ter o primeiro episódio que tem um convidado. A gente já fez um episódio anteriormente respondendo umas perguntas da galera, episódio piloto. Então hoje começa aqui com minha colinha já. A gente começa o primeiro episódio que vão ser perguntas e respostas, tratando de alguns temas, explicar um pouco mais como vai funcionar. A divisão vai ser em 3 blocos. Então a gente vai falar sobre carreira, sobre empreendedorismo e sobre pessoas e cultura. E para isso, a gente trouxe aqui o cara que é advogado, founder de um escritório arrojado aqui que tem bastante interação já com a marca, aluno de MBA e professor. E nas horas vagas diz que joga um basquete ainda. Muito prazer aqui estar com a gente, Daniel. Prazer é todo meu, gente, de verdade, assim, eu me sinto muito honrado pelo convite, por estar com vocês, e porque assim, vocês sabem que eu gosto de conversar com vocês, trocar essas ideias, então para mim é um prazer estar aqui mesmo. Maravilha. Maravilha, prazer é nosso, cara. Eu acho que a ideia que eu falei, aqui a gente vai começar falando um pouco vai falar de carreira, empreendedorismo, pessoas e cultura, mas eu queria abrir um pouco diferente. Geralmente, quando a gente vê podcast, esse tipo de pergunta fica mais pro final. Então, eu acho que a gente vai inverter um pouco a ordem. Eu queria fazer uma pergunta para você, que eu costumo fazer para algumas pessoas, que se você tivesse, pergunta mais lúdica, né? Se você tivesse um superpoder, assim, de atribuir adjetivos para o mundo, fomentar um pouco mais de adjetivo para o mundo. Quais seriam os 3 adjetivos que você escolheria? Por exemplo, vou dar um exemplo daí, eu queimar uma opção sua. Dar mais bondade para as pessoas, por exemplo, sabe? Três top adjetivos que você escolheria para as pessoas terem mais. Legal. Ainda bem que você me pediu antes, né, porque essa pergunta aí cabe uma reflexão Sim, extensa, né? capciosa. E assim, tem uma que eu acho que falta bastante, eu gostaria de ver, que é o altruísmo. Isso é algo que realmente eu gostaria de ver mais, assim. E tem outras 2 características que eu acredito muito que, assim, o altruísmo também, mas carrego para minha vida, mas tem outras 2 que eu falo no ambiente profissional, são muito importantes, assim, que, assim, eu li no livro uma específica, então no termo em inglês, que é be teachable, ou, assim, estar numa posição de aprendizado constante. Eu acredito que se a gente tivesse isso de maneira consistente, o mundo seria um pouco melhor. E o terceiro é ser curioso. Acredito que se a gente for curioso, a gente consegue tirar um monte de dúvida, criar coisas novas, interagir de maneira mais empática com os demais. Então, eu gostaria dessas 3 características. Ajuda Assim. no desenvolvimento, né? Sim. Legal, legal. Boa. Então, posso ir puxando aqui. Primeiro tópico que eu queria seguir nessa linha que eu falei de carreira, empreendedorismo e pessoas e cultura, eu separei o primeiro também em tempos, vamos dizer assim, ou em períodos, da vida. Eu queria primeiro que você falasse para mim, quando você estava na fase de escolher a profissão, de entender o que você ia fazer profissionalmente, como que foi para você, o que despertou talvez esse interesse em cursar direito, o que talvez uma pessoa na sua família, como que foi para você isso, essa escolha, e um pouco do que você fez antes também, né? Que é legal também saber um pouco do background ali, de talvez alguns cursos anteriores, ou sei lá, quais eram os seus interesses anteriormente. Legal. Essa é uma pergunta boa que assim, eu vou conseguir explicar também que você falou do basquete, né? Sim. Então, Verdade, a gente não deu contexto disso. Né? Não, e vai dar para encontrar isso agora. Assim, eu joguei basquete praticamente 10 anos da minha vida, os últimos 2 foram um time profissional, então eu consegui realizar um sonho, que acabou muito rápido, muito mais rápido do que eu gostaria, mas ele foi realizado. Só que aí na transição para aquela pergunta, e agora, o que eu faço da minha vida? Eu tinha ali 20 anos e eu precisava saber o que iria ser feito. E eu comecei a fazer cursinho, e no cursinho me interessou muito a matéria de filosofia, depois a de história, e eu comecei a me apaixonar por esses tópicos, assim. E eu posso dizer que eu era muito utópico também, eu era muito idealista, e me encontrei em algumas filosofias, especialmente Immanuel Kant, enfim, aí eu não vou entrar nesse aspecto específico, mas assim, me apaixonei por isso.
E, ao mesmo tempo, eu entendia e já tinha uma veia empreendedora, que se eu fosse puramente para esse lado, talvez a parte de grana mesmo não seria satisfatória. E fui buscar o jurídico, o direito. Passei em duas faculdades, que eu fazia ao mesmo tempo. Eu fazia direito e fazia comunicação na UTFPR. Ah, agora tudo faz sentido. E acabei não conseguindo seguir na comunicação porque eu via que eu me encontrava muito mais no direito. Eu tinha assim, uma conexão muito maior com o desenvolvimento argumentativo, com assim, a perspectiva de julgamentos. No começo da faculdade eu queria ser juiz, e fui assessor de juiz muito rápido. Então, isso tudo foi contribuindo para que eu pudesse fortalecer a minha escolha e ficar no direito. E aí, no final da faculdade, eu decidi realmente que eu gostaria de advogar e advogar empreendendo, tendo o próprio escritório, como Legal. foi feito depois. Legal, isso é Você, importante. legal que você saiu do esporte. Então, no esporte não deu certo pra você não quis seguir. Uhum. Porque o bicho é alto, hein? Não parece aqui, mas tem quase que de altura uns. Não, amor, nem é 85. Parece ser alto, bicho. É. E daí você saiu do esporte, já começou, embarcou pra uma faculdade, Uhum. e saiu da comunicação, direito. Como que foi essa parte? Você fez os dois juntos ou escolheu ali o que é? Eu fiz os dois ao mesmo tempo, por um período, e era um desafio muito grande, assim, 13, 14 matérias por semestre. Mas eu queria muito estudar. Eu carreguei, naquele momento, o racional do esporte. Assim. No esporte, você precisa entender que se você não treinar, se você não jogar para ser melhor do que todo mundo que está ao teu redor, você não vai conseguir se desenvolver. E eu entrei com esse espírito na faculdade. E, assim, fazendo duas ao mesmo tempo ainda, eu queria estudar tudo, ler tudo, e consegui fazer isso por um período de tempo, mas depois a vida cobrou, e eu precisava realmente me desenvolver de uma outra forma. Caminho, né? Não adianta, é difícil. Dos dois lados. Legal, interessante. Legal. Cara, eu queria explorar um pouquinho o ponto que você falou do cursinho. Quando você estava fazendo o cursinho, já sabia que você ia cursar de superior ou você ainda não tinha escolhido? Não, eu não tinha escolhido ainda. E tem uma passagem muito engraçada, né? Às vezes tem pessoas que nos criticam que estão, assim, catapultada na nossa vida, né? E eu lembro muito bem que a minha primeira redação do cursinho, no meu primeiro ano de cursinho, que eu fiz dois, eu tirei 3,5. E a professora, eu fui falar com a professora de português, e ela, assim, ela pediu para ver a redação, eu mostrei. A primeira pergunta dela foi assim, ela me olhou: você quer fazer faculdade do quê? Aí eu falei, direito, né? Porque eu tava mais ou menos dizendo, direito a ela. Você vai ter um caminho longo aí para percorrer. Já sabia no que melhorar, no que trabalhar, né? Exatamente. Então, ali eu vi que eu teria muitos desafios para chegar no sonho de fazer a faculdade, formar e realmente ter sucesso na vida profissional que eu estava escolhendo. Legal, legal. Eu pergunto isso até, acho que puxa um gancho da próxima questão que eu queria trazer, porque hoje eu vejo e também tento, de certa forma, mentorar algumas pessoas que eu conheço que estão nessa fase de ingressar na carreira ou de escolher uma profissão, que por eu não saber uma profissão exatamente que eu quero, não ter certeza, às vezes eu espero ela cair no meu colo, para daí eu tentar entender se eu vou estudar alguma coisa, ou se eu vou procurar algo, e muitas vezes isso não ajuda você a escolher, porque se você não conhecer mais sobre o assunto, ou se você não pesquisar com alguém que já faz o que talvez você esteja pensando em fazer, você não vai conseguir ter certeza, só esperando chegar, né? E daí, assim, por isso que eu perguntei um pouco se você já sabia o que você ia fazer quando você começou o cursinho, porque eu acho que, de certa forma, te ajudou também a entender ou ter contato, talvez, com um mundo mais técnico do que você estava querendo estudar, e ter um pouco mais certeza de que sim ou de que não, né? De certa forma também. Tem uma passagem do livro do Maquiavel, O Príncipe, que ele fala assim: a vida é 50% fortuna, ou seja, sorte, 50% virtude, que é competência, habilidade. E o que eu acredito é que a gente tem que trabalhar incansavelmente nas nossas competências. A procura, então, pela profissão, o que fazer, como fazer, tem que ser uma procura ativa. Sim. E não esperar vir uma luz divina e falar, agora você será tal coisa. E por quê? Essa busca ativa vai fazer com que a gente gere autoconhecimento. Você começa a entender quais são as suas habilidades, os seus talentos. Porque aquela famosa frase assim, faz aquilo que você é bom. Depois você começa a gostar disso. Lugar de potência. Né? E aí você vai fazer o que é bom, as pessoas vão te dar uma devolutiva de, poxa, você é bom nisso, e vão te reconhecer. E vão te reconhecer socialmente, financeiramente. Aí você gera possibilidades para crescer naquilo. Então eu acredito muito na busca ativa, para que depois a sorte venha. E aí a sorte vem, né? Se você trabalhar
12 horas por dia, a sorte vai chegar, né? Lógico que na nossa realidade, assim, não tô falando de outro tipo de realidade. Sim, fez muito sentido. E daí, assim, o tópico justamente que eu queria trazer era você, naquele momento de decisão, de escolha, de entender para onde você ia, sabendo o que você sabe hoje, que coisas você se daria de dicas? Que você talvez, uma pessoa que esteja hoje na sua posição de escolher um curso, porque a gente tem isso também, né? A gente escolhe um rumo, mas a gente não sabe exatamente, dentro daquilo tem uma variação imensa de coisas que você pode fazer. Direito, por exemplo, tem uma variação imensa que você vai poder entender onde se especializa e tudo mais. Então, a pessoa que está nessa fase, que dicas você daria para ela, talvez, ter certeza de uma boa escolha ou de encurtar um pouco de caminho, talvez? Eu acredito que o primeiro ponto seja gerar autoconhecimento mesmo, tá? E digo isso porque comecei a fazer terapia muito cedo na minha vida, que me ajudou demais a escolher melhor os meus caminhos, especialmente começando pelo que eu não queria. E na sequência, assim, trabalhar, e que aí não importa a competência que você tenha ou a área que você vai escolher, o que eu acredito é que você precisa se tornar uma pessoa comercialmente viável, agradável. As pessoas, assim, você precisa ser uma pessoa agradável para os demais, que compreende os contextos, que percebe os outros e que consegue se locomover na sociedade. Porque isso facilita o teu ingresso e o teu desenvolvimento em qualquer setor que a gente estiver falando. Faz sentido. Então, essas habilidades suaves, soft skills mesmo que a gente precisa para, assim, se desenvolver na sociedade. Então, independentemente da área, se a pessoa já consegue gerar autoconhecimento de maneira recorrente, sabe dessas necessidades de competências suaves, a área que ela escolher, a chance, e é uma visão muito particular, a chance dela, eu acredito que vai ser potencializada. Legal, muito bom. E você se especializou em direito Empresarial. empresarial. Isso, tá. Legal. Porque já queria empreender, gostava dos raciocínios, queria assumir risco também, então... Já era comunicativo, porque já estava fazendo curso no início junto, né, de comunicação também, que é um ponto importante, né, para todos. Legal você ter falado isso, porque assim, eu tive uma matéria de oratória no primeiro período da faculdade de comunicação, o professor Silvino, poxa, foi um divisor de águas na minha vida, ter uma matéria de oratória. Eu lembro, era 72 horas a matéria, então era bastante conteúdo. E, assim, eu era aquela pessoa lá em 2009, no primeiro ano de faculdade, que eu ia falar na frente da turma, a boca secava, o coração disparava, eu já não conseguia enxergar mais nada. E, assim, hoje, assim, poder estar aqui, ou fazer, assim, eu sou professor, enfim, tem algumas palestras que tem que dar para muitas pessoas. Poxa, eu fico muito feliz de olhar para trás e ver que tem um caminho a ser percorrido, que a gente não precisa aceitar aquilo que a gente é ainda naquele momento e a gente pode se desenvolver. Na faculdade de Direito não tem matéria de oratória. Então, essa é uma discussão que eu sempre tive, inclusive quando eu fui presidente do centro acadêmico da faculdade onde me formei, eu institucionalizei curso de oratória, mas depois ninguém mais fez. E eu acho que é um divisor de águas na vida de todo mundo. Porque você vai ter que sempre praticar isso no seu dia É a um dia. curso livre mais procurado, eu acho, de amigos meus que fazem direito, é um curso de comunicação, de oratória. E as faculdades não institucionalizam. Sustentação oral, principalmente, né, usa muito. Legal. Cara, daí, assim, acho que para finalizar esse primeiro tópico de carreira, eu queria que você contasse um pouco de hoje, o que você está fazendo, né, o âmbito de Daniel hoje, seu job description, todas as coisas que você faz durante o dia, você gosta da aula, e já juntar um pouco sobre, talvez você esteja estudando bastante coisa, que eu acompanho você, linkar isso um pouco com como você enxerga o futuro da área do direito hoje, sendo impactada pelas coisas que estão mudando tanto no nosso redor. Então, por exemplo, seja IA, seja comportamento, porque a gente fala muito sobre mudanças de tecnologia, né? Mas comportamentalmente, a gente também tem uma mudança extrema, porque muita coisa é ditada pela tecnologia ou vice-versa. Então, a gente tem muita mudança de comportamento, muita mudança de como as pessoas pensam sobre algumas coisas, né? Como consomem conteúdo, por exemplo. Como que isso você vê futuramente, daqui a um tempo, ou já está ativando assim, algumas necessidades do direito que você talvez não tinha, mas algumas áreas para estudar, ou conhecimentos que você tem que buscar hoje que talvez você não precisava buscar antes? Legal. Hoje eu sou gestor de um escritório que eu montei há 8 anos e meio. No escritório eu comecei sozinho, hoje nós estamos em 15 advogados. E, enfim, eu falo assim, o meu papel é cuidar de pessoas. Pessoas, sejam elas os clientes
ou as pessoas internas, porque eu gosto muito disso e eu acredito que essa é a base cultural. Legal. Então, se as pessoas estão sendo observadas, ouvidas e acolhidas, a gente consegue desenvolver assim, de uma maneira muito profunda e longínqua. Eu tenho uma visão muito de longo prazo, e isso é algo que marca a minha vida e marca assim, as minhas decisões. Então eu olho sempre com esse longo prazo. Em resumo é isso, assim, estou estudando MBA em administração, saindo um pouco da área, porque eu gosto muito também de gerir e assim, entender melhor riscos empresariais, então saindo dessa zona de conforto, que tem sido algo muito, muito feliz para mim. Sou professor também das áreas de direito empresarial, tenho uma matéria agora lá na FAI de gestão de carreiras jurídicas, que é algo que também assim, me deixa muito feliz, que é pegar os alunos ali de quarto, quinto ano e mostrar para eles um pouco do que eles vão passar na vida e ajudar na tomada de decisão. Então essa é a minha, digamos, de maneira macro, aquilo que eu faço no dia a dia. Legal. E conectando com a tua segunda pergunta, eu vejo que as mudanças estão sendo muito intensas. Eu posso dizer que eu tive o prazer de ver aqui no Paraná a mudança do processo físico mesmo, que era processo judicial físico, que eu carregava muito processo nas costas, enfim, e eu vi essa mudança para o processo eletrônico e depois como tudo isso foi se desenvolvendo. Antes a gente tinha, assim, praticamente uma virada de chave. O que era físico virou eletrônico. Foi uma digitalização. Não foi uma inovação tão profunda assim. E hoje a gente já começa a observar de outra forma. Então, as tecnologias utilizadas no judiciário estão mais aprofundadas. O Supremo Tribunal Federal, que talvez seja o tribunal mais tradicional que a gente tem no país, já tem um robô próprio para análise e trabalha com inteligência artificial. Legal. Lógico, são inteligências mais rústicas, digamos assim, tecnologias que ainda vão ser muito desenvolvidas. São áreas que a adoção, a tecnologia até que acaba demorando um pouquinho, né, para se consolidar primeiro. Segurança também, né? Sim, Complicado. Sim, que você explicar para uma pessoa, olha, foi um robô que viu a tua... sim. Então vai gerar um... Pode gerar, sim, A uma tecnologia esteja perspectiva. consolidada, todo mundo, né, tranquilo Sim. sobre isso. Então tem ainda uma barreira a ser transposta desse mundo, né? Mas a inteligência artificial é algo que a gente vai continuar vendo. É engraçado até esse âmbito, porque assim, tem uma estatística nos Estados Unidos, eu não vou lembrar de específico agora, mas assim, as últimas 10 empresas que tentaram fazer inteligência artificial e inovações muito profundas no direito quebraram nos Estados Unidos. Para ver como é difícil, assim, tem muita gente que está sendo empreendedor, que está gastando grana, que está puxando dinheiro e não está conseguindo ter sucesso. Então, a gente observa que a inovação do ambiente jurídico tem uma barreira a ser transposta, e em razão dos dados que a gente acaba colhendo. Mas tem muito espaço também. Aos poucos isso vai sendo desenvolvido. E, por exemplo, tem um autor chamado Richard Susskind, ele pesquisa IA no direito há 30 anos. E tem um livro dele, o Tomorrow's Lawyers, né, assim, o advogado do amanhã, uma pergunta que ele faz assim: quem vai contratar o advogado júnior, que é o recém-formado, se os robôs vão fazer o trabalho dele? Isso aqui tem outras perguntas também, mas como que a gente vai preparar esse advogado júnior para ser um pleno, um sênior? Então, assim, são dúvidas que a gente está construindo, mas a gente tem que estar preparado para ter essas leituras e aí caminhar com isso. Conseguir usar a tecnologia como ferramenta, de fato, né? Perfeito. Hoje eu trabalho muito com tecnologia, né? Mas com essa parte, tem uma AI que hoje você usa no dia a dia que para você já virou, tipo, rotina. Tem que usar alguma coisa. Então, não especificamente, não tenho nenhuma, mas eu estou fazendo testes com o ChatGPT, aí com a versão paga lá para poder aprimorar algumas necessidades, assim. E é interessante fazer as perguntas, ter as respostas, conferir as respostas e ver que, assim, da forma como a gente faz, ainda não é possível, assim, a gente, que eu digo o ser humano, né? Como a gente faz, não é possível ainda que ele faça. Só que a velocidade de aprendizado é muito rápida. Então, aos poucos, eu tenho tentado fazer esses testes, porque eu sei que esse vai ser um fator de ganho de eficiência muito grande para a prestação de serviço. Então, se ele é um fator, nós vamos ter que utilizar, e assim, se a gente não utilizar, alguém vai e nós vamos ficar para trás. Então, são serviços mais básicos, né? Mais escaláveis. Né? Sim. Automatizar muita coisa, né? Legal. E pensando um pouco você é professor também, né? Então, você tem os teus alunos, e teus alunos provavelmente alguns usam o ChatGPT lá para gerar algum trabalho. Você consegue identificar isso? Como você está lendo? Então, na leitura,
Eu não consigo identificar, assim, bater o olho num texto. Mas aí o que a gente faz? Já tem contra-estratégia, né? Então tem software que lê e identifica se foi feito ou não, ou qual o percentual. Então quando a gente pega algumas respostas, você fala assim, poxa, aquela coisa assim, todo mundo tem um padrão de escrita, de apresentação e tudo mais, e como professor a gente tem uma relação próxima. Eu sei quem vai entregar muito bem e quem não vai entregar tão bem assim. E aí vem algo que destoa do padrão, opa, acende uma Estranho, né? e aí, assim, Os dá pra... outliers dá pra... Exatamente, é. Então não quer dizer que todos não serão passados pela verificação. Mas, assim, tem uns que você já bate o olho e sabe que talvez não seja o caso. Tem casos. Boa. Boa, cara, eu acho que a gente falou bastante de carreira, daí, de certa forma, é um pouco de carreira também, né, visto que você hoje empreende, mas já pulando um pouco mais para a visão de empreendedor já consolidado, o que você vê hoje, falando mais uma vez, né, sempre a gente mirando aqui na área do direito, quais são as diferenças que você enxerga, principalmente de características, talvez soft skills, principalmente, que eu acho que isso é o que destoa muito uma pessoa da outra, de quem é mais sênior ou quem se comunica melhor, principalmente, de um advogado que advoga tradicionalmente, mas atendendo da maneira um pouco mais linear da coisa, e um advogado que empreende, que sai um pouco fora do normal, que consegue talvez desenvolver um serviço diferente, seja algumas características, talvez como network, como gestão de pessoas, igual você falou que você também gosta muito de estudar. O que você entende hoje que são características importantes para uma pessoa que quer empreender na área do direito? Tem uma frase que eu falo muito, especialmente nas aulas assim, de direito para startups, né, dá para abordar dessa forma, que é o seguinte: o advogado hoje não pode mais investir em mármore e chafariz, ele tem que investir em tecnologia. Então é aquilo que você estava me perguntando. O que você usa? Como que tá? E assim, as tecnologias para o direito ainda são muito rústicas. Assim, do restante do mundo tem coisa muito mais avançada. Por isso que eu digo, inovar no direito hoje, nessa parte que é mais tradicional, não é tão difícil assim, porque basta você refletir, entender o que o seu cliente quer, como ele quer e entregar de uma outra forma. Mas o conteúdo específico do jurídico ele tem que ser o mesmo. Agora, a roupagem ela pode ser muito mais suave. A gente não precisa entregar uma roupagem pesada. E isso começa, às vezes, com o próprio assim, ambiente físico do advogado. A gente frequenta outros escritórios, né? Assim, o nosso é mais contemporâneo, por opção mesmo. Agora a gente frequenta outros escritórios, parece que está na década de 80, de 60. Então, assim, e é sintomático. E esses advogados acabam tendo um pouco mais de dificuldade. A gente, assim, eu tenho uma geração que está muito antes de mim, que eu convivo, e tem uma que está depois. E, assim, a dinâmica entre essas gerações é muito interessante de se observar, porque muitas coisas que a gente faz hoje como uma nova geração, essa anterior não aceita. E não é que não aceita porque seria, por exemplo, antiético, porque seria errado, é que a forma de fazer Foge do tradicional. foge do tradicional. E às vezes é assim, a gente costuma fazer proposta para os clientes no Canva. Você faz uma proposta no Canva, legal. Ninguém nem sabe o que é Canva. E não sabe que ele pode fazer alguma coisa um pouco mais assim, colorida. Não é nada, é só assim, Tem um design, né? tem um design, assim, tem um olhar de você entregar para o cliente algo que não seja preto no branco. Sim. E assim, lógico, já tem correntes jurídicas, entre aspas, né, que falam assim, do visual law, que é você olhar a entrega do trabalho jurídico com esses requisitos. Aí É valor na apresentação, assim. isso, porque facilita, assim, eu sempre falo, a demanda jurídica que qualquer pessoa traz para nós não é uma demanda leve. Por mais que seja assim, por exemplo, o que a gente mais faz que é a leve, assim, uma startup está captando grana. Beleza, é um momento de felicidade, de empolgação, ou vai entrar dinheiro e vamos explodir, vamos escalar. É fabuloso. Ainda assim é pesado, porque tem conversas muito duras. Então, assim, se aquilo que é mais leve já é pesado, imagina o restante. Então, a dinâmica é assim: eu preciso entender esse contexto e dar uma roupagem para tudo isso que seja mais leve. E aí entra na questão de cultura e de pessoas. Porque se os trabalhos já são pesados, o meio ambiente precisa ser o contrário, precisa balancear essa estrutura e ele tem que ser leve para que as pessoas possam trabalhar melhor. E direito, querendo ou não, é arte também, ele é um trabalho artístico. Você precisa inovar nas teses, nas argumentações. E você só consegue ter espaço de inovação e de desenvolvimento mais artístico, digamos, quando você tem um ambiente propício para isso. Faz muito sentido. Boa, legal. O Deus falou um pouco de cultura já, e era o nosso último tópico.
E eu, igual eu falei, acompanho vocês bastante. Tenho bastante gente do meu ciclo de amizade que também é envolvido com direito. E eu vejo bastante diferença lá no escritório de vocês, a tratativa com as pessoas e como vocês dão valor para gestão de pessoa, né? Não é uma coisa muito. O que eu sinto muito quando eu vejo externamente, assim, em outros escritórios, é que parece que a gente tem um monte de terceiros, né, sabe? Consultores, talvez, assim. Então, o escritório é formado de consultores. E vocês não, dá pra ver que vocês são um time, né? Vocês trabalham como um time. Qual que é a diferença hoje, você acha que isso traz no dia a dia para vocês? Qual que é a importância da cultura para vocês hoje? Assim como a gente fala muito de cultura aqui dentro, é interessante saber o ponto de vista seu hoje, do que ela agrega para você de valor. Primeiro, essa tua fala eu vou recortar e se eu pudesse enquadrar, né? Porque, assim, eu fico muito feliz de ouvir isso, de verdade, porque esse é um dos maiores fatores que eu busco, especialmente porque foi um dos fundamentos que eu abri o escritório. Legal. Eu passei por lugares na minha vida que eu jamais queria estar de novo. E, assim, eu falei, quando eu tiver o meu, eu não vou permitir que isso aconteça. Ninguém vai pensar assim. Exatamente. Então, é um padrão efetivo que a gente criou desde a contratação do perfil de profissional, e não o perfil técnico, mas o perfil de história de vida, que a gente escuta as pessoas. Para mim é básico isso, mas assim, quando há uma contratação, ela não é de uma via de mão única, ela é de mão dupla. Eu vou querer saber se essa pessoa está me contratando também. E se ela estiver me contratando, e se isso for via de mão dupla, a gente já começa uma relação de uma maneira muito mais profunda, sincera. Então, o nosso processo de contratação é extenso, é profundo. Assim, às vezes a gente demora 3 meses para contratar uma pessoa, mas quando ela vem para ficar por muito tempo conosco. Porque esse é o nosso fundamento. E assim, um dos maiores problemas de uma escritório de advocacia é a rotatividade de profissionais. E isso é ressentido pelos clientes. Porque imagina, você está falando com o escritório, e aí cada hora é uma pessoa que te atende, que não sabe do teu caso, que nunca te viu na vida, que você nunca viu. Você não tem confiança. Porque advocacia é confiança. Com certeza. Então, sabendo desse problema, eu não posso ignorar. Eu preciso estudar, eu preciso montar um padrão de contratação, um formato, e fazer com que internamente essas pessoas estejam engajadas, para que elas possam permanecer por muito tempo conosco. E se não permanecer mais, que pode acontecer, que seja algo tranquilo, natural. Sim, não uma coisa negativa, né? Exatamente. Um rompimento negativo. Legal. E eu vejo muito preparo com o que a gente faz aqui. Assim, eu sempre falo bastante que como que eu posso pedir que o time tenha empatia com o cliente se eles não sentem empatia minha com eles, por exemplo. Então, o atendimento, principalmente, é o sucesso do cliente, que a gente sempre fala, o CS, ele é feito muito disso, né? É feito de empatia, de wear people's shoes, né? Sim, então, cara, muito legal mesmo. Eu, igual falei, falo mais uma vez, eu acho muito massa o jeito que vocês conduzem isso lá. Eu acompanho bastante. E para mim faz total diferença. Eu também acho que é isso que traz sucesso, né? Uma parcela muito grande do sucesso vem desse tipo de tratamento do time. Muito legal. Tem mais alguma pergunta aí? Não, eu só queria fazer um comentário ali também sobre o que ele falou, processo de contratação, né, como que você faz, e você também tenta entender o passado dessa pessoa. Isso é interessante também porque acaba, não sei como que é o escritório de vocês, dia a dia, assim, né? A gente viu já algumas vezes, mas não viu todos os dias. Mas pegar pessoas, assim, entender o passado dela, para ver o que a pessoa passou, tipo, muda bastante, né? Querendo ou não, você se influencia muito, você se sente mais, tem uma relação mais próxima com essa pessoa também, né? A gente só tá aqui por causa de uma história, né? Com certeza. Alguma coisa nos fez chegar aqui. Nós todos que estamos nessa sala tivemos uma história para chegar aqui. E é a forma como a gente se construiu, é a forma como a gente enxerga o mundo. E, especialmente, tem um fator muito, muito legal que, assim, toda vez que você pede para alguém contar a sua própria história, ela vai ficar feliz de te contar. E você gera uma conexão tão profunda, se você tiver com uma escuta ativa, efetiva, que aquele início de relação vai ser algo primoroso. Então você escuta uma história, você pode contar a sua também, você vai com certeza achar pontos de conexão. Todo mundo tem uma história difícil para contar, todo mundo passou por alguma coisa e está passando essa questão da empatia mesmo. Não está passando por uma situação difícil. Nós todos aqui estamos passando por uma situação difícil na nossa vida. Difícil, né? Ninguém precisa saber exatamente, mas se eu pressuponho que isso está acontecendo, eu sou mais respeitoso,
eu não fico olhando o outro como se fosse uma abstração. Não, o outro é uma pessoa que tem história, que tem família e que está ali para buscar uma nova oportunidade. Então, a partir desse nível de respeito e de, assim, oitiva, desculpa a palavra, mas é que veio na minha cabeça, assim, de escuta que a gente pode ter, a relação já começa a ficar mais Mais afinidade, né? Já nessa afinidade. Nossa, muito legal, cara. Bom, acho que a gente, de tópicos, a gente abordou todos que eu tava pra gente falar. Eu queria que você deixasse uma mensagem, cara, assim, final. Eu vejo que você é uma pessoa que se importa muito, até assim, a gente conversou um pouco antes sobre os temas de falar de carreira, de falar de desenvolvimento, para você fazer muito sentido, até pelo que você hoje tem estudado e tem como professor também. Eu acho que seria interessante para quem está vendo a gente, uma mensagem sua sobre, e com certeza a gente fala de algumas áreas específicas aqui, a ideia é essa, trazer pessoas de áreas específicas, mas são coisas que a gente consegue paralelizar em muitas outras áreas. Eu acho que nada do que a gente fala aqui é muito específico a ponto de não conseguir utilizar em outros âmbitos da vida, ou até outras profissões. Então eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está assistindo a gente e está seguindo, seja nessa área ou não, ou está com alguns impasses de coisas parecidas com o que a gente falou aqui hoje. Uhum. Eu acho que o importante é trabalhar, como eu falei no começo, assim, porque para mim esse é o início de tudo, autoconhecimento. Assim, e eu não estou falando de autoajuda ou de qualquer congênere disso. É autoconhecimento, saber quem você é, quais são os seus valores, o que você não abre mão, aquilo que é importante para você, quais são os seus objetivos, é traçar isso para si, para que o mundo possa escutar isso também. Porque se a gente tem isso claro conosco, o mundo vai ver isso com clareza. E ele vendo com clareza, os nossos caminhos são mais objetivos, mais traçados, e a gente sabe o que primeiro não quer e depois a gente alcança aquilo que a gente quer. Mas com muito esforço, dedicação e, assim, a forma como eu lido com a vida é essa, né? Para mim é por aí. Legal. Muito legal, cara. Bom, pô, eu queria agradecer mais uma vez. Sei que a sua agenda é muito doida, viajando e agenda com cliente. Mas, cara, assim, muito bom. Por mais que breve, muito bom o papo. Sabia que ia render bastante conversa boa. Agradecer pela sua disponibilidade. E, cara, se tem mais algum ponto pra gente falar, eu acho que a gente pode encerrar. Acho que é isso mesmo. Também agradecer da minha parte. Muito, muito bom ter você aqui com a gente. É uma amizade que a gente fez daí há não tanto tempo, né? Sim, Quase um problema, mas daí... Quando surgiu a ideia do podcast, cara, a gente tem que falar com o Daniel, assim, o primeiro nome nome que foi um dos surgiu. primeiros. Aí o Christian também, que foi um amigo comum nosso, um cara que até fez essa ligação entre a gente, um cara muito bom, muito legal. E agradecer você, mais uma vez, obrigado por ter vindo, obrigado por gastar esse tempo aqui. Eu que agradeço, e assim, que bom que você tocou no nome do Christian. O Christian, essa pessoa que a gente está falando aqui, assim, eu mandei essa mensagem para ele no aniversário dele, que foi recente. A gente estava no aniversário, a gente sem querer fomos tomar um café com ele, nem sabia. Falei, cara, você foi no seu aniversário, hoje você marcou uma reunião com a gente, cara. Então, esse é um cara que tem que ser celebrado. Então, aproveitar para fazer um agradecimento público aqui para ele, Christian Pedroso, e ele é uma pessoa fabulosa. Se tem uma pessoa que tem essas 3 características, é altruísmo, teachable e ser curioso, é o Christian. Então, assim, eu tenho certeza que vocês também gostam dele. Então, assim, obrigado, Christian, e pela conexão e por tudo que ele sempre trouxe, assim. Ele é fabuloso. Ele ajuda bastante a gente, conversa bastante com ele. A gente vai fazer um quadro, vamos botar um quadro dele. Christian Bravo. Se fosse mineiro, eu ia falar, não tem base, não. Maravilha. Então, eu queria agradecer quem assistiu até aqui. No caso, não vai assistir mais, que acabou. Queria deixar pedido aqui para você deixar pra gente suas redes sociais, como que a gente encontra o escritório, como que a gente encontra o Daniel, como que a gente se matricula lá para ter aula com o Daniel também. Bom, eu me comunico principalmente pelo Instagram, @DanielPassinato_. É lá que eu posto alguns conteúdos de carreira, mas e isso tem se desenvolvido cada vez mais nesses conteúdos lá no Instagram. No LinkedIn também, o nome comprido é Daniel Mafessoni Passinato Diniz, mas vai estar lá, é só me achar como Daniel Passinato, consegue encontrar também, são os 2 formatos. E se quiser ter aula comigo, em breve novidades. Olha, acompanhe na rede social, Passinato com 2 S. Deixamos a polêmica pro final. Muito bom, maravilha. Fiquem atentos aí pro próximo, esse foi o primeiro episódio, então a gente trouxe um cara que a gente gosta bastante, falando de um tema muito interessante, e a ideia é essa, trazer mais assuntos que envolvem sempre
percorrem carreira, percorrem desenvolvimento, cultura, empreendedorismo principalmente, e contar um pouco de história sobre as pessoas que a gente admira, que a gente tem aqui no nosso ciclo de amizade. Então, muito obrigado. Não esquece de compartilhar, de curtir. Se gostou, se não gostou, não precisa comentar. E se inscrever no canal da Mark para ver mais conteúdos como esse também. Beleza, galerinha? Valeu. Muito obrigado.